Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou Vitor Taveira e esse é o Política ES, programa sobre política e poder no Espírito Santo, aqui no Século Diário. Lembro que o programa e outros programas estão nas plataformas de áudio, no YouTube do Século Diário e também estamos no seculodiario.com.br. Hoje nosso entrevistado aqui é o Jocelino Júnior, professor, mestre em educação, presidente da Unidos da Piedade, fundador do Instituto Raízes, pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Jocelino, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vitor, obrigado você pelo convite, o Século Diário pela oportunidade de a gente estar trocando umas palavrinhas aqui nesse programa. Vou começar assim, você falei um pouco, né, do seu currículo, sua trajetória. Por que você decidiu, né, entrar para a disputa política? Depois eu queria falar um pouco sobre a sua primeira experiência, né, que foi em 2020, mas assim, por que essa decisão de se colocar, né, dentro de um processo eleitoral? A primeira coisa é que a gente observa, né, os espaços de poder no Brasil, a falta de representatividade da população periférica, da população negra. E eu moro, né, e sou nascido e criado num território em que essas representações não são representações que dialogam com as comunidades. E eu acho que a gente vem se preparando desde a adolescência, né, da participação do movimento estudantil, das atividades da escola, né, como representante de turma, grêmio estudantil, e aí a gente vai trilhando um caminho de representar uma comunidade, seja ali como liderança, né, comunitária, uma liderança social, e a gente percebe muito essa ausência de representatividade para as pessoas que mais precisam de fazer contato com o poder público, com o poder legislativo, né, e sendo aí uma voz que pode falar um pouco a partir dessas experiências de vida e de ter contato com essas pessoas. 2020, eu estava falando, foi sua primeira disputa eleitoral, né? Você teve 1.941 votos. Ficou inclusive entre os 10 vereadores mais votados em Vitória, né? Não foi eleito, ficou a 20 votos ali da Carla Coser, né? Que foi eleita pelo partido, né? O partido só conseguiu uma vaga. Eu queria saber um pouco assim, de lá para cá, o que mudou, por que essa decisão de você se candidatar novamente em 2024? Você não foi candidato, inclusive, em 2022, né? Não. Eu queria que você explicasse um pouco desses motivos. Por que não foi, por que está sendo agora e o que você busca aí nessa... Então, 2020 nós estávamos ali naquele período da pandemia, né? E aí que se torna mais evidente a ausência de representatividade do nosso povo nos espaços de poder. E nós atuamos numa frente ampla de colaborar com as comunidades e com as pessoas que mais precisavam de apoio naquele momento. E o apoio principal na pandemia para as populações periféricas foi de alimentação, do acesso à alimentação, à geração de renda. Então, nós atuamos muito de frente nisso e, a partir disso, houve, né, uma construção coletiva dessa candidatura em 2020. O resultado, na minha opinião, foi um resultado satisfatório. Nós fizemos uma campanha bacana, uma campanha próxima da população, próxima do povo, né, uma campanha que a gente circulou muito a cidade de Vitória para ouvir as pessoas, ouvir as demandas, né, que a cidade tem. Tinham naquela época, ainda tem nesse momento. Então, se colocando mesmo para o diálogo com a cidade. Pensar a periferia, principalmente as pessoas da periferia, mas pensar a cidade como uma cidade para todas as pessoas, né? As pessoas poderem circular, discutir o direito à cidade, a mobilidade, esporte, lazer, educação, saúde, principalmente, a segurança pública, né? Venho de um território com diversas questões sociais ligadas à gestão da segurança pública no estado do Espírito Santo. Vocês sabem disso, noticiaram muito isso aqui. E a gente faz essa discussão coletiva para essa candidatura em 2020, que sai com esse resultado de 1.941 votos. Aí o pessoal pergunta assim, você não ficou triste, não ficou chateado? Nossa, imagina ficar aí, ficar quase, aquele tempo. Né? Não fiquei nem um pouquinho. A gente amadureceu, nós criamos outros laços, fortalecemos algumas outras caminhadas. Nesse sentido, a gente vem para 2024 agora, né? Uma pré-candidatura mais fortalecida, uma pré-candidatura com mais apoio, uma pré-candidatura com mais energia e disposição
para dialogar a cidade de Vitória e principalmente dialogar com a periferia, com as pessoas que mais precisam do poder público. Essa voz que a gente quer ecoar, né, para a representatividade desses espaços, nesses espaços, para essas pessoas e dialogando com toda a cidade. Então a gente tem na nossa campanha professor da universidade, a gente tem professor da rede pública de Vitória, a gente tem profissionais da saúde, servidores públicos, tem a doméstica, tem o gari, tem o trabalhador informal, a gente tem diversos atores na nossa pré-campanha, na nossa caminhada, que vão construir coletivamente esse projeto, que não é um projeto da minha figura, é um projeto de um acesso aos espaços de poder por uma população que há muito tempo não consegue chegar nesses lugares. E um desafio também para a esquerda é conseguir capilarizar para além desse voto, digamos, ideológico de um público que já digamos, vota na esquerda, mas também outras pessoas que não estão necessariamente, né, mas que vão ver, de repente, alguma candidatura que possa ser, enfim, atender a esses anseios de um eleitor que é mais, digamos, menos fechado ideologicamente. Eu tenho uma questão que eu falo muito com os colegas, com alguns companheiros, sobre que a gente, na esquerda, a gente conversa muito e dialoga pouco, e comunica muito mal. E isso dá o resultado disso está nas urnas. Porque nós falamos o tempo inteiro de atacar e combater e enfrentar a pobreza, o racismo, a desigualdade social e várias outras questões. Mas o voto, a gente tem candidatos nossos, amigos nossos que são candidatos, que não têm voto na periferia. E fala para esse público, fala desse público. Então, o nosso povo não se vê representado, às vezes até nos nossos projetos, né, mais voltados à esquerda. Por isso a importância do diálogo de fato, da entrada nesses lugares. Quem é que está entrando nesses lugares? Hoje, quando a gente vai olhar quem entra nesses lugares, quais os projetos que entram nesses lugares, são projetos que nós, da esquerda, vamos botar assim, não apoiamos, mas estão entrando com mais facilidade do que nós que fazemos o tempo inteiro, ou dizemos fazer o tempo inteiro, essa defesa do lugar periférico, do lugar da desigualdade social, né, de fazer esses enfrentamentos e a superação dessas vulnerabilidades. Você sempre foi do PT, né? Desde antes da sua candidatura, Sempre fui do PT, sempre fui do PT. Eu sou filiado ao PT desde o dia que eu pude tirar o meu título de eleitor. Na minha primeira eleição, eu já era filiado ao Partido dos Trabalhadores. Isso já se vai lá quase 20 anos. Bom. E aí mas você não foi na última eleição, 2022, por que você não foi candidato? Porque tem alguns que, né, pessoas mantêm seu nome em evidência, enfim. É como eu disse, é um projeto construído coletivamente. Né? Nós tínhamos saído de uma eleição 2020 acirrada, né? Uma eleição apertada, uma eleição difícil, que a eleição hoje, a gente não pode também aqui dizer que a eleição, a gente precisa ter investimentos, tanto financeiro, investimento de pessoal, investimento né, do próprio candidato. E eu não falo, no candidato eu não falo nem de dinheiro, não, eu falo mesmo físico, mental. Então a gente se entregou muito naquele projeto de 2020. Né? Embora o resultado não tenha sido eleitoralmente falando eleito, né? Nós ficamos na primeira suplência, aglutinamos muitos apoios na cidade, nós tivemos votos em todas as sessões eleitorais de Vitória. Todas as sessões nós tivemos votos. Fomos campeões de votos no centro. E o que nós fizemos em 2022 foi uma análise. E uma coisa que eu coloco para mim é que eu não posso sair disparando eleição após eleição, querendo ser candidato a tudo e toda vez. Isso é chato. O lugar que eu venho, o meu público maior, vamos botar assim, não aprova esse tipo de conduta. Não julgo ninguém que faça. Né? As pessoas talvez se prepararam para aquele momento e vão fazer, isso é legal. Pode ser que eu faça isso também mais à frente, em 26, né? Venha também de novo candidato. Mas naquele momento não era o projeto. Não era um projeto. Tive convites para ajudar o partido, para ser candidato a deputado estadual, federal. Tive convites, mas eu falei que naquele momento eu não teria condições. Né? Condições, não havia me preparado emocionalmente, financeiramente, me organizado para aquilo. Porque em 2020 nós tivemos muitos desafios. Eu fiquei 3 meses sem salário em 2020.
Né? Teve um problema, nós tivemos que recorrer à justiça para resolver a minha situação. Mas eu fiquei 3 meses sem salário. Como é que você faz campanha sem você ter sua própria subsistência? Né? Então, eu não estava preparado em 2022 para isso. Contribuir com as campanhas do PT, com a campanha do nosso presidente Lula, com as campanhas que a gente teve aqui na Grande Vitória, né, do PT. Saímos bem nas urnas, né? O PT elegeu 2 deputados estaduais, 2 deputados federais, temos um mandato de senador, elegemos o presidente Lula. Então, eu me voltei para contribuir com a construção partidária nesse sentido, de pedir voto, de andar com as pessoas, de andar nas comunidades, que é onde a gente tem uma entrada bem bacana. E aí, como é que você está analisando hoje as questões mais urgentes para a Vitória? Você falou um pouco, mas queria que você aprofundasse um pouco o que você está olhando como as principais questões, né, depois dessa primeira gestão aí do Pasolini. Acho que a gente tem que avançar em vários cenários. Assim. Nós temos uma questão que é preciso dialogar, mas ela também vem do âmbito nacional, no sentido de que a legislação nacional impõe, e aí, né, os governantes municipais e estaduais vão se articulando, que é, por exemplo, o debate do novo ensino médio, que não quer dizer com o município, né, mas vai dizer para o Estado. O debate do novo ensino médio também discute a educação básica no sentido do ensino fundamental. Então, a gente tem em Vitória uma questão importante, necessária, de abrir o diálogo mais próximo dos nossos professores. O magistério quer dialogar sobre o seu próprio trabalho, sobre como fazer a gestão das nossas escolas. Né? As nossas escolas têm um regramento específico em Vitória para a eleição de diretor. Esse mecanismo precisa ser respeitado. Né? As ações administrativas, quando há algum problema em alguma escola, no âmbito da gestão, precisa ser dialogada, não pode ser de cima para baixo somente. Nós temos questões que precisam ampliar e discutir a educação em tempo integral na cidade de Vitória, como que as famílias avaliam essas escolas, como as famílias gostariam da necessidade, da qualidade do ensino, de como a gente amplia o horário, isso dialogando conjuntamente com o magistério. Né? Defender o magistério, defender a necessidade de respeitar ali as progressões, né, os avanços por mérito, mas principalmente discutir o direito à educação, que é o direito da maioria da nossa população, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da educação de jovens e adultos. Nós temos aí a cada ano a diminuição do número de escola, do número de matrículas na EJA. Isso traz para nós uma preocupação. Então, nesse campo da educação, minhas preocupações são essas e são dados que são trazidos a todo tempo para nós quando a gente caminha, quando a gente visita alguma escola, quando a gente conversa com algum professor, alguma professora. A saúde do município de Vitória é um gargalo ainda, né? Nós temos aí algumas ponderações na cidade como um todo, né? De ausência de profissionais, de equipe desfalcadas, né, filas ainda para conseguir atendimento, embora a agenda dos atendimentos são online, nem todas as pessoas têm acesso à internet, ou quando vai acessar o equipamento que tem dentro da unidade de saúde hoje para conseguir fazer o atendimento, quando vai fazer esse agendamento já não tem a vaga, então a gente precisa ampliar. Acredito que esses gargalos são importantes e está no cenário e no radar das pessoas da cidade de Vitória, que procuram o PA, que procuram unidade de saúde, principalmente a área de saúde mental, né, com profissionais que trabalham com saúde mental, com os profissionais da odontologia. A gente recebe muitas reclamações nesse sentido. E a questão da segurança pública na cidade de Vitória. Né? Como a gente pensa a política de segurança pública para todas as pessoas e para as comunidades de periferia, principalmente. Como é que a gente articula a intervenção, né, no sentido da intervenção do poder público no âmbito da segurança pública, protegendo as pessoas, protegendo as comunidades, fazendo a segurança pública cidadã, a segurança pública que enfatiza a cultura da paz, que enfatiza a relação Estado-sociedade, não no descontrole, que é isso que eu chamo descontrole do tráfico de droga, porque ninguém está controlando nada, mas no sentido de fazer com que as pessoas se sintam pertencentes ao território e sem medo de morar naquele lugar. E sem medo de ver uma viatura ou um carro de polícia que pode ali numa operação, numa intervenção, ser extremamente truculenta. A gente tem que pensar a formação desses agentes de segurança, pensar como que o município dá respostas para isso, projetos e ações sociais são necessárias. A gente vê também o esgotamento ou a ausência em alguns territórios
dessas políticas sociais, dessas políticas que as nossas crianças, os nossos jovens, idosos, pessoas com deficiências tenham acesso a programas e projetos que vão dar ali uma vitalidade, uma circularidade dentro do território, com ações, projetos, e a gente fazer aí um diálogo com essa juventude também. Porque até assim, quando você fala de segurança pública e o agente de segurança que cabe ao município, que é a Guarda Municipal, está cada vez mais militarizada, cada vez mais parecido com a PM, tanto na sua indumentária quanto na sua ação, né? O que tem sido criticado nessa gestão, especialmente, não é uma questão só de Vitória. A gente já fez reportagem, né? Está acontecendo em todos os municípios da Grande Vitória, inclusive no Brasil inteiro, assim, esse processo, né? Que tem a ver até com essa questão do bolsonarismo e tal. Então, essa é, entre aspas, a guarda, né? Que não é a polícia, mas é a polícia que o prefeito tem, né? E a gente tem visto que isso tem sido aquela ideia de um policiamento, de uma guarda, policiamento comunitário que fosse diferenciado, está cada vez enfraquecida, me parece, né? Então, isso também é uma questão que... E aí vocês, na Piedade, têm feito essas movimentações, né? Aconteceram uma série de questões lá nos últimos anos, né? Não é nem de agora, nos últimos anos. 2018 para cá teve uma intensificação, né? Intensificação, é. Mas, assim, eu queria saber o seguinte, como é que vocês estão se articulando, né? Porque você está dentro de uma chapa, né? Que tem o João Coser, né? Como candidato a prefeito, ele que é ex-prefeito, né? Além de ter sido deputado e tudo mais. Mas como que a sua candidatura e as outras têm se articulado com essa construção de uma candidatura majoritária? E como é que você entende a importância e a relação entre, né, a majoritária e a proporcional? Então, a gente está fazendo assim, os debates internos do PT e com coletivos que estão colaborando com a construção do programa de governo do nosso candidato a prefeito, João, e fazendo com que as pessoas entendam que é um programa para a cidade inteira, para toda a cidade, pensando aí no avançar de políticas sociais, repensar a cidade de Vitória numa proposta, num planejamento estratégico que vai atingir todas as áreas, fundamentalmente pensando na necessidade das pessoas dos territórios de periferia e das regiões que têm mais índices de vulnerabilidade. Isso é uma principal via, né, de atuação que a campanha do João está pensando, está dialogando, e nós aqui na Proporcional, nas candidaturas a vereador, vamos contribuir com esse debate, levar esse debate para toda a cidade e justamente pensando assim, onde que o poder público municipal hoje não está chegando, a quem que ele está chegando e quem que ele não está chegando. Isso é um debate que nós vamos fazer para fazer com que mais pessoas encampem esse projeto. Nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas, com a vida das pessoas, em todos os âmbitos. Quais serviços dão dignidade e vão favorecer a dignidade das pessoas? Então, é o CRAS, é o CREAS, a unidade de saúde, a escola, os equipamentos de assistência social são fundamentais para dar esse panorama de uma cidade que de fato acolhe as pessoas, uma cidade que de fato vai pensar em todas essas articulações para a vida das pessoas ser uma vida com dignidade dentro da cidade de Vitória. Como é que você considera a importância das políticas públicas para a sua trajetória? Fundamental. Eu sou fruto da escola pública desde a creche. Vou botar assim, da creche mesmo. Né? Lá em casa, o leite que a gente tomava era o leite que era dado por políticas sociais lá na década de 90. E eu e meus irmãos, a gente sempre ficou na escola, porque minha mãe, empregada doméstica, papai gari, eles trabalhavam o dia inteiro, né? Tinham que nos deixar na creche, já com meses de vida. Minha mãe fala que bem novinha a gente já estava na creche. E como que a gente foi, a partir desse movimento, desse cuidado na escola pública, a gente foi se moldando, né? Eu vou para o ensino fundamental, participo das relações políticas da escola, no movimento estudantil, no ensino médio, depois passo no vestibular, vou estudar na universidade, na UFES, né? Faço mestrado, concluo mestrado, depois entro na comunicação social também, faço também direito. Então, a educação, para mim, foi transformadora para a minha vida. Uma das coisas, inclusive, que eu tinha quando os colegas já achavam que era momento de fazer uma candidatura, uma pré-candidatura, na época, lá atrás,
você vai ser candidato um dia? Eu falei, só vou ser candidato um dia quando eu concluir os meus estudos. Porque nós, negros, quando nós nos colocamos para ocupar os espaços de poder, há uma subestimação da nossa capacidade de estar naquele lugar, de ser, de fato, representante de um grupo ou de um território. Então, eu me preparei e quando eu me senti que eu estava apto, né? Não que antes eu não estivesse, mas que eu estaria na mesma altura de qualquer outro candidato que tem suas especialidades, suas especializações, né? Na verdade, suas formações acadêmicas. Então, quando eu também tinha as minhas, eu falei, vou entrar para o jogo para estar à altura desse debate, porque muitas vezes querem nos inferiorizar por conta da falta de escolarização, da falta de uma formação acadêmica, e nesse debate a gente não vai abaixar a cabeça. Mesmo que não tivesse a formação acadêmica, é sempre colocado em xeque de onde você vem e o que você é. Na política, na sociedade brasileira, nós fazemos diversos enfrentamentos, e essa visão é uma visão de estereótipo, né, principalmente um estereótipo racista, em que não aceita a população negra ocupar esses espaços de poder. O tempo inteiro, o nosso lugar, o lugar ideal para um jovem negro de periferia é ocupar empregos que não são empregos em destaque na sociedade, vamos botar assim. Que não são empregos que vão ajudar a formular políticas públicas, que vão ajudar a pensar uma cidade. É o emprego que eu só vou receber o que pensam por mim ou para mim. Então, quando a gente muda esse patamar de falar assim, olha, nós também temos condições de pensar essa cidade, temos também condições de ocupar o espaço de poder, de ocupar lugares que, historicamente, a população negra não ocupava. Nós estamos prontos para isso. E é esse debate que nós vamos fazer, estamos fazendo. Eu fico feliz quando a gente roda lá nos morros aí, que a gente roda, e principalmente aqui no centro que as crianças conhecem bem, e aí elas olham assim, dão um tchau com uma alegria, parecendo que eu sou um grande artista, na verdade, mas que, na verdade, elas estão vendo como referência, porque veem na televisão, vão ver essa entrevista, vão ver falando publicamente por aquela comunidade. Então, essas crianças, elas têm hoje referência, o que eu não tinha naquela época. Não tinha ninguém da Piedade, da Fonte Grande, do Moscoso, que era uma grande liderança para se tornar um representante da nossa comunidade. A gente não tinha aonde que a gente ia bater na porta para pedir ajuda como apoio de qualquer tema que fosse, qualquer demanda que fosse. E assim, como é que está essa chapa do PT e da Federação para a Câmara de Vitória? O que vocês têm analisado, assim? Quantas vagas? Quem que está aí no páreo? Então, nós saímos de 2020 com uma votação bem bacana, não só pessoal, mas uma votação da chapa muito boa, né? E naquela época o PT estava sozinho, né? Sem nenhuma coligação. Agora, com a ideia da federação, tirando pelo nosso resultado eleitoral de 2022, a gente acredita que vamos ter um bom desempenho em 2024. Não consigo falar aqui para você quem vai, quem não vai, porque eleição você só pode falar que está eleito e que ganhou depois que a urna abre. Às vezes, nem quando a urna abre, você está ali, né? Porque eu tenho essa experiência. Com 82% da eleição apurada, eu estava eleito. 82%. E deu aquela trava, eu lembro como se fosse hoje, deu aquela trava que demorou umas 2, 3 horas para voltar. E quando voltar, nós não estávamos eleitos mais. Não era eleito mais. Naquele momento, 82% estava eleito. Demorou-se 2 horas e pouquinho, nós não estávamos eleitos mais. Então, assim, a chapa tá boa, é uma chapa com candidatos que têm relevância social, tem relevância para a cidade de Vitória, candidatos que fazem defesa de territórios, de pautas importantes para a população, e acho que a nossa federação vai fazer um número suficiente, acreditando aí com uns 2 a 3, se puder, né? Se puder e se fosse viável, até 4 vereadores eleitos, assim, né? Isso muito assim, muito otimista, mas a gente depende mesmo dos números de votos, do desempenho eleitoral de cada um e da federação como um todo, para a gente ter essa certeza. Mas tá uma chapa muito boa e que a galera tá com esperança, o brilho nos olhos. E até do desempenho do COSER também, né? Que pode ajudar
impulsionar a chapa e vice-versa, né? Porque Sim. uma chapa forte acaba também fortalecendo a majoritária. E assim, para fechar, eu queria que você falasse um pouco como é que você está pensando, né? Estamos em pré-campanha ainda, eu acho que a pré-campanha também já deixa claro quem que está no jogo, é muito, muito difícil alguém que não fez uma pré-campanha aparecer, a não ser que seja uma pessoa muito conhecida, né? Que não está se movimentando, entrar e nesses 45 dias resolver. Então, assim, o trabalho já começou, né? Está acontecendo. E especialmente como é que você tem vindo, porque a eleição de vereador é conhecida como aquela de gastar sola de sapato, né? Tal. Mas agora a gente tem também o fator das redes, que tende a ser cada vez mais decisivo nos votos, né? Como é que você está pensando a sua estratégia, tanto assim, nesse sentido territorial, como nessa questão do uso das redes sociais? Nós temos uma candidatura que tem uma base bem bacana dentro do centro de Vitória, né? A última eleição nós tivemos a maioria de votos no centro de Vitória, fomos o candidato a vereador mais votado do centro. A gente continua com essa relação com a comunidade, uma relação com o trabalho social, uma relação com o trabalho cultural. A gente tem uma relação do trabalho de defesa das pessoas. A nossa estratégia é continuar próxima dessas pessoas, né? Próximo dessas pessoas, continuar dialogando com as pessoas, ouvindo as demandas e, ao mesmo tempo, ampliando outras comunidades, outras regiões da cidade, né? Nós temos um fator positivo que, pela candidatura de 2020 e o percurso que nós fizemos até o momento, muitas pessoas já nos conhecem. Então, falam, eu gostei muito da sua candidatura passada, da vez passada não pude te apoiar, mas dessa vez quero apoiar. Então, a gente está encontrando esse retorno muito positivo. Mas, principalmente, diálogo toda semana com a nossa equipe, realinhar alguma coisa que não ficou bacana na semana anterior, buscar mais apoios, ir à casa das pessoas. A gente está fazendo o nosso trabalho mesmo, porque vereador, como você falou, é uma eleição muito difícil, não é só sola de sapato. A gente tem uma dinâmica diferente. Porque no vereador você tem, na rua A, um candidato, na rua B tem outro candidato, na rua C tem outro candidato. Eu não vou votar porque meu cunhado é candidato, meu sobrinho vai ser candidato, porque meu primo vai ser candidato. Então, você tem muitas pessoas candidatas. Embora agora a regra vai diminuir o número de candidatos por causa da federação, tem um limite e tal, mas a gente ainda possui muitos candidatos. Mas nós estamos muito tranquilos, trabalhando com o pé no chão, com humildade, né? A gente está pedindo o apoio das pessoas, não tem nada garantido, a gente precisa trabalhar, pedir voto o tempo todo. Eu não paro, eu começo às 6h30 da manhã e vou até 11h30, meia-noite, se tiver que ir. Tiver que ter uma reunião meia-noite e 40 com uma pessoa, vai ter essa reunião meia-noite e 40. E tiver que no outro dia, de manhã, 6h30, ter a primeira reunião, vai ter essa reunião 6h30, porque o nosso objetivo é dialogar com o máximo de pessoas possíveis. A política ela precisa ser isso. E o PT tem essa dinâmica de fazer campanha, de conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas assim, mas não tá a cara de PT, não tá a cara... Não tem que ter a cara de nada, tem que ter a cara do povo. É a cara do povo que tem que ter uma candidatura. Não é a cara de fulano, de ciclano e beltrano, não. O povo está cansado de conversa fiada. É por isso que a população mais simples fala que não quer saber de política. Porque a gente começa a falar muito difícil, o povo não entende. O povo quer trabalhar, comer, viver, estudar. Você tem encontrado dificuldade no diálogo por CPT, por exemplo? Eu não. Da rejeição? Não, e tal, não. Né? Tem pessoa que fala, eu não voto. Tem os dois lados, né? Tem das duas coisas, né? mas eu encontro menos, não tenho essa dificuldade. E na pré-campanha também isso não está muito. Não tá fica muito tão evidenciado. Evidente, né? Mas as pessoas falam assim, Porque é PT, mas eu falo, não, é PT, candidatura PT. Não, mas você é uma pessoa bacana, né? E a gente fala, vamos votar nas pessoas. Avalie o projeto que a pessoa tem. Independente do partido. E isso é um recado, não só para o meu partido, mas para todos os partidos, que nós temos que pensar a discussão com as pessoas, as necessidades que elas têm. Por isso que as pessoas estão se afastando. E criamos, né, no Brasil, hoje, com mais evidência, essa discussão ideológica, né, essas contraposições entre partido X, partido Y, e nós estamos afastando do diálogo das pessoas. E uma coisa que eu estou percebendo nesse movimento de candidatura, pré-candidatura agora, é como que as pessoas empobreceram. Na campanha de 2020, mesmo na pandemia, quando a gente fazia um diálogo com as pessoas, eu não ouvia diretamente tanto pedidos de troca. E aquela velha história do votou porque deu alguma coisa ou que comprou. Né? Como a gente tem recebido pedidos nesse viés.
no viés da troca. Porque o empobrecimento, quando a gente vai avaliar, né, o Brasil pós-Bolsonaro, a gente avalia as pessoas com um impacto, poder de aquisição menor. Né? Agora que as pessoas estão voltando a ter poder de consumo e tal. Então a gente tem um cenário difícil também para dialogar com as pessoas, porque está todo mundo precisando de algo muito urgente. E nós sabemos da ilegalidade de fazer qualquer relação voto, política, com troca de coisas. Não é a nossa política. A nossa política não é essa, é discutir a necessidade, que o poder público atenda aquela necessidade. E não candidato A, B ou X. E nós falamos isso, nós criamos um projeto Papo Reto, que a gente dialoga com a cidade, estamos dialogando com a cidade inteira. Já fizemos mais de 35 Papo Retos, já temos aí um alcance aí de, vou botar assim, quase 1.000 pessoas nesses Papo Reto. E a gente dialogando e ouvindo as demandas e as pessoas falando de necessidades básicas, a gente fazendo a formação política. Além de falar do trabalho que a gente pensa para a cidade, do que pode colaborar um vereador na Câmara de Vitória, nós também estamos fazendo um trabalho de formação política com as pessoas, da importância do voto, da relação do voto, dessa relação da compra do voto. Né? Que isso existe muito ainda. E em Vitória, a gente tem esse cenário, infelizmente, ainda grande. Assim, as pessoas estão numa necessidade muito grande. Bom, é isso. Muito obrigado, Juscelino Júnior. Nosso tempo acabando já. Boa sorte aí na empreitada. Obrigado, Vitor. Obrigado, Século Diário, pela oportunidade. E vamos aí, bota a fé que dá, né? É isso. Esse foi o Política S, programa semanal do Século Diário. Vai todas as quintas-feiras, às 17 horas. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Hoje aqui no apoio técnico, Estel Miranda. Acompanhe, né? Siga os canais do Século Diário, YouTube, Spotify, plataforma de áudio. E também acompanhe as novidades todo dia, né? Notícias sobre o Espírito Santo no séculodiario.com.br. É isso e até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.